Menina de rua pede ao seio milionário para abraçá-la quando ele descobre o verdadeiro motivo. Tudo muda. Vê-o-se e não vai acreditar, a chuva fina caía sobre a cidade, como se quisesse lavar não apenas o concreto sujo das ruas, mas também o peso que cada morador carregava em seus ombros. Era início de tarde, e o trânsito parecia uma corrente incessante de pressa e indiferença. No meio de toda aquela confusão, uma menina de rua se encolhia embaixo de uma marquise, tentando se proteger do vento gelado que cortava os ossos. Seus cabelos negros, embaraçados e grudados pelo frio, caíam sobre um rosto pálido, que parecia ter conhecido mais dor do que alegria. Seus olhos, grandes e profundos, observavam cada carro que passava, cada pessoa que ignorava sua presença, cada sorriso distante de quem parecia viver em um mundo totalmente diferente do seu. Ela segurava um pequeno cartaz rasgado, faminta, com frio, preciso de ajuda. Mas, como era de se esperar, a maioria dos transeuntes desviava o olhar, uns por pressa, outros por medo, e alguns, simplesmente, por descuido. Ninguém parecia perceber que aquele olhar, tão cheio de súplica e inocência, carregava uma história que poderia transformar qualquer coração. Do outro lado da rua, em um carro preto lustroso, que refletia a luz cinzenta do dia chuvoso, vinha Ricardo Monteiro, o CEO de uma das maiores empresas do país. Rico, poderoso e respeitado, alguns diriam temido, ele conduzia seu carro com precisão cirúrgica. Sua vida sempre fora marcada por regras, controle e uma disciplina quase obsessiva. Emoções eram, na maioria das vezes, inconvenientes. Mas naquele instante, algo naquele olhar feminino cruzou a rua com ele de forma quase imperceptível, e mesmo sem saber o porquê, algo dentro dele se moveu. O carro parou no semáforo vermelho, e Ricardo não conseguiu desviar o olhar da menina. Havia algo nela que quebrava todas as barreiras do seu raciocínio lógico. Talvez fosse o modo como ela apertava o pequeno cartaz contra o peito, ou a maneira como o frio parecia se entranhar em cada movimento seu. Ele sentiu um aperto estranho no peito, algo que não sentia há anos. Era como se, de repente, todo o concreto de sua vida ordenada estivesse rachando diante da vulnerabilidade dela. Ela também o notou. Talvez por intuição, talvez por experiência de quem precisa ler as intenções das pessoas rapidamente para sobreviver, seus olhos se fixaram nos dele. Um fio de esperança percorreu seu corpo cansado. Aproximou-se da rua com passos hesitantes, tentando atravessar a barreira invisível entre a riqueza de alguém e a pobreza de quem não tinha nada. A chuva agora se intensificava, molhando suas roupas finas e rasgadas, tornando seu semblante ainda mais frágil e exposto. Por favor, murmurou ela, quase engasgada pelo frio e pelo medo. Poderia me abraçar? A pergunta caiu no ar como se fosse uma provocação. Ricardo piscou, surpreso. Ele estava acostumado a comandar reuniões, negociações milionárias e decisões de vida ou morte corporativa. Mas, de repente, uma menina desconhecida, encharcada e suja, estava pedindo por um abraço. Um gesto simples, humano e, para ele, completamente fora de contexto. Ele hesitou, as sobrancelhas franzidas, sem saber como reagir. O que se dizia a si mesmo sobre protocolos e distâncias sociais parecia ridículo diante daquele pedido. E ainda assim, algo dentro dele resistia. A lógica gritava: você não conhece essa menina. Não é seu problema. Apenas siga em frente. Mas o coração, um órgão que ele há muito tempo ignorava, dizia o contrário. Ela não se afastou. Seus olhos agora brilhavam de forma diferente, não apenas de frio, mas de expectativa, de necessidade genuína. E então, quase como se tivesse sentido que precisava se explicar, ela murmurou, tremendo: Eu não tenho ninguém. Ninguém mesmo. Minha mãe se foi. Meu pai não está mais aqui. E às vezes, só um abraço é tudo que me faz sentir que ainda existe alguém que se importa. Aquelas palavras atravessaram Ricardo como uma lâmina invisível. Ele não era homem de se emocionar em público. Mas ali, parado no carro, olhando para aquela menina, sentiu algo se quebrar dentro dele. Era uma mistura de dor, impotência e uma responsabilidade que ele não podia simplesmente ignorar. Com cuidado, ele abriu a porta do carro, sentindo a chuva atingir seu terno caro, encharcando-o instantaneamente. Mas não importava.
Nada importava naquele momento, exceto ela. Venha cá, disse ele, sua voz firme mas suave, eu vou te abraçar. A menina não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Tremia de frio e emoção ao mesmo tempo. Quando se aproximou, ele a envolveu num abraço forte, quase protetor. Não havia palavras suficientes naquele instante para descrever o que ambos sentiam: alívio, medo, esperança e, principalmente, conexão. Mas, enquanto o abraço acontecia, Ricardo percebeu algo que fez seu coração apertar ainda mais. Não era apenas o frio que a fazia tremer, nem apenas a solidão. Ele notou uma cicatriz pequena, mas profunda, na lateral do rosto dela, quase escondida pelo cabelo molhado. Um detalhe que, instantaneamente, contou uma história de dor, abandono e violência. Ele entendeu o verdadeiro motivo pelo qual ela havia pedido aquele abraço. Não era apenas carinho, era proteção, era a necessidade de sentir-se segura, de existir no mundo que a havia esquecido. E naquele instante, enquanto a chuva continuava a cair ao redor, Ricardo Monteiro sentiu uma mistura inédita de compaixão e responsabilidade. Algo que ia muito além de sua rotina milionária e da lógica implacável de seu mundo corporativo. Ele percebeu que aquele abraço, simples e humano, era apenas o começo de algo que mudaria não apenas a vida da menina, mas também a sua própria. Depois daquele primeiro abraço, Ricardo Monteiro permaneceu parado na calçada, sentindo a chuva ainda cair sobre seus ombros, agora misturada à sensação intensa de surpresa e inquietação. Ele nunca imaginara que um simples abraço pudesse carregar tanto peso emocional. A menina de rua, encharcada e frágil, olhava para ele com olhos esperançosos, como se aquele gesto de carinho tivesse restaurado alguma fé no mundo que a havia abandonado. Ela respirava fundo, tentando se acalmar, enquanto o vento frio arrancava pequenos arrepios de sua pele já gelada. Obrigada, murmurou ela, com a voz quase sumindo na chuva. É só isso que eu precisava. Ricardo manteve o olhar firme, mas sua mente corria a mil. Ele era um homem acostumado a comandar negócios, reuniões milionárias e decisões que impactavam milhares de pessoas. Mas ali, parado em uma rua suja e molhada, com uma menina de rua em seus braços, sentiu algo que não conseguia nomear. Era a mistura de compaixão, curiosidade e, de um jeito estranho, um impulso protetor que ele jamais sentira por alguém fora do seu círculo social. Não precisa agradecer, disse ele, tentando manter a voz firme, mas falhando em esconder a ternura que surgia sem aviso. Mas, por que você me pediu para abraçar você? A menina engoliu em seco. Seus olhos se desviaram por um instante, como se medisse até que ponto poderia confiar naquele homem estranho, mas de alguma forma seguro. Finalmente, ela falou, cada palavra carregada de medo e vulnerabilidade. Eu já não sinto mais segurança. Ninguém segura minha mão, ninguém me protege. E, às vezes, só sentir um abraço me faz acreditar que ainda posso existir para alguém. Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele entendia mais do que imaginava. Não era apenas uma questão de carinho. Era um pedido de proteção, de validação emocional, de alguém reconhecer que ela importava, que sua vida tinha valor. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, deixando que a chuva e o barulho da cidade preencham aquele espaço entre eles. Eu entendo, disse finalmente, mais para si mesmo do que para ela. Ninguém deveria se sentir assim sozinho. A menina piscou, surpresa. Ninguém havia falado aquilo com ela de forma tão direta antes. Ninguém a havia olhado com sinceridade, com atenção. Ela se sentiu pequena, mas ao mesmo tempo acolhida, como se por alguns segundos o mundo tivesse parado apenas para ela. Ricardo então tomou uma decisão. Ele sabia que simplesmente abraçá-la não seria suficiente. O problema dela era muito maior do que ele poderia resolver em um gesto ou duas palavras. Mas havia algo que podia fazer naquele momento, mostrar que ela não estava completamente sozinha. Venha comigo, disse ele, estendendo a mão. Não precisa responder agora, só, venha até meu carro. Ela olhou para ele, hesitante. O medo estava presente, mas algo dentro dela dizia que podia confiar. Com passos pequenos e cuidadosos, atravessou a rua, sentindo o carro preto imponente refletir as luzes acinzentadas da cidade molhada. Ricardo abriu a porta para ela, e pela primeira vez desde muito tempo, ela entrou em um espaço aquecido,
protegido da chuva, sem precisar se preocupar com os olhares julgadores das pessoas ao redor. Enquanto ela se acomodava no banco, Ricardo não pode deixar de observar cada detalhe: o cabelo grudado, a pele levemente machucada, o olhar cauteloso. Ele percebeu que havia um passado inteiro escondido por trás daqueles olhos, uma história que ninguém havia se importado em conhecer. E, no fundo, ele sabia que aquele abraço fora apenas o primeiro passo para entender e ajudá-la. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, tentando soar natural, mas carregando curiosidade genuína. Marina respondeu a menina, quase sussurrando. Marina. Um nome simples, mas que agora carregava toda a fragilidade, coragem e esperança de alguém que já enfrentara muito mais do que qualquer criança deveria. Ricardo repetiu o nome mentalmente. Havia algo nele que parecia ecoar em sua memória, despertando uma sensação de familiaridade e cuidado que ele não compreendia completamente. A viagem silenciosa até o escritório do CEO começou. Ricardo mantinha os olhos na estrada, mas sua mente não parava de processar aquela situação incomum. Ele não entendia por que se sentia tão inquieto, tão envolvido. Era apenas uma menina de rua. Ele pensou, mas, no fundo, sabia que não era apenas. Cada gesto dela, cada palavra sussurrada, estava abrindo uma porta para uma história que ele jamais poderia ignorar. Marina, por sua vez, permanecia em silêncio. Não era costume confiar tão rápido. Mas havia algo naquele homem que transmitia segurança, algo que fazia com que ela se permitisse relaxar, mesmo que por pouco tempo. Ela olhou pela janela, vendo a chuva escorrer pelo vidro, misturando a água com reflexos distorcidos da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um fio de esperança. Talvez, apenas talvez, alguém finalmente a enxergasse. E naquele carro preto, atravessando ruas molhadas e cheias de indiferença, os dois viajavam juntos, embora ainda não percebessem que aquele encontro mudaria suas vidas de forma profunda. Um abraço, um pedido simples e um nome revelado: Marina. Pequenos detalhes que seriam a semente de algo maior, algo que não poderia ser desfeito, não importava o quão complicada ou improvável fosse a vida que os aguardava. Mas enquanto a cidade seguia seu ritmo frenético lá fora, dentro do carro, uma conexão silenciosa se formava. Ricardo Monteiro não apenas entendia o pedido de abraço, ele estava prestes a descobrir que existiam segredos, dores e mistérios na vida de Marina, que exigiriam dele mais do que riqueza ou poder. Exigiriam humanidade, paciência e coragem, virtudes que, até então, ele acreditava possuir apenas em doses limitadas. E assim, enquanto o carro avançava, a história de Marina e do e o milionário começava de verdade, com um pedido simples, mas com consequências profundas, que ainda ninguém poderia prever. O carro preto seguia silencioso pelas ruas molhadas da cidade. Ricardo mantinha os olhos firmes na estrada, mas sua atenção não estava na direção. Cada detalhe da menina à sua frente parecia ocupar toda a sua mente. O jeito que ela apertava levemente as mãos no colo, o modo como olhava para fora da janela, a respiração contida e quase tremendo. Ele sabia que havia algo mais profundo em Marina do que simples solidão ou frio. Ele podia sentir que cada gesto, cada palavra silenciosa, carregava uma história inteira, pesada demais para alguém tão jovem. Depois de alguns minutos, o carro entrou em uma rua mais calma. A cidade parecia se transformar. Os prédios altos e cinzentos davam lugar a ruas mais estreitas, onde o silêncio predominava, e a chuva caía com mais suavidade, quase como se a própria natureza estivesse respeitando aquele momento. Ricardo decidiu quebrar o silêncio. Marina, começou, a voz firme, mas com uma suavidade incomum para ele. Se você quiser, pode me contar o que realmente está acontecendo. Não precisa me enganar, nem esconder nada. Eu posso tentar ajudar. Ela olhou para ele com surpresa. Ninguém jamais se dirigira a ela assim, direto, sem julgamentos, sem medo, sem pressa. Um pequeno tremor percorreu seu corpo. Ela queria confiar, mas havia anos de desconfiança acumulada em cada canto de sua vida. Ainda assim, algo naquele homem despertava uma sensação que ela não conhecia: segurança. Eu não sei se devo contar, murmurou Marina, a voz baixa, quase um sussurro. Ninguém se importa comigo de verdade. As pessoas.
Elas veem meu corpo, minha roupa, minha aparência suja, mas não veem quem eu sou de verdade. Ricardo manteve silêncio. Ele não precisava interromper. Ele apenas esperava. Esperar era algo que, para ele, costumava ser raro. Ele sempre queria respostas rápidas, soluções imediatas. Mas ali, não havia pressa. Ah, coisas que aconteceram comigo. Coisas ruins. Continuou ela, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Meu pai, não sei onde está. Ele me deixou. Fiquei sozinha, sem ninguém. Eu tentei de tudo, mas a vida na rua é cruel. E às vezes, você percebe que só um abraço de alguém que realmente se importa é o que te mantém viva por dentro. Aquelas palavras caíram no carro como um trovão silencioso. Ricardo sentiu o coração apertar, algo que há muito tempo não sentia: pena, compaixão e uma vontade quase instintiva de proteger. Ele olhou para Marina com atenção, percebendo cada cicatriz, cada marca de abandono, cada detalhe de sua fragilidade, que até então passara despercebido. Eu entendo, disse ele, baixando o tom. Não sei o que dizer para que tudo isso desapareça, mas você não precisa passar por isso sozinha. Não hoje. Não enquanto eu puder fazer algo para mudar isso. Marina desviou o olhar, emocionada. Aquele era o tipo de voz que ela raramente escutava. Vozes normalmente vinham com ordens, críticas ou indiferença. Mas aquela voz carregava algo que ela não podia definir: atenção genuína, cuidado real, alguém que havia. Ela finalmente suspirou, soltando um pouco do peso que carregava no peito há anos. Quando pedi o abraço, não era apenas porque eu queria carinho, disse, a voz embargada. Eu precisava sentir que alguém se importava comigo de verdade. Que eu podia existir para alguém, mesmo que por alguns minutos. Ricardo sentiu uma mistura de tristeza e choque. Um gesto tão simples, um abraço, carregava tanto significado para alguém tão jovem. Ele percebeu que aquele abraço, aquele momento de conexão, não era apenas simbólico, era vital, era sobrevivência emocional. Marina, disse ele, com uma seriedade que ela nunca tinha ouvido em nenhum adulto antes, eu prometo que vou fazer o que puder para te proteger. Não só hoje, mas sempre que estiver ao meu alcance. Ela olhou para ele, incrédula, como se não pudesse acreditar que alguém, verdadeiramente alguém, se importaria com ela daquele jeito. Por um instante, a chuva que caía nas ruas parecia diminuir, como se o mundo também tivesse percebido aquele momento de conexão. O carro parou em frente ao prédio da empresa de Ricardo. Ele desligou o motor e respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ele sabia que a vida dela estava prestes a mudar, e a responsabilidade que sentia não era apenas profissional ou social, era pessoal. Pode ser que seja difícil, continuou ele, mas se você permitir, podemos tentar mudar sua vida. Não será fácil, mas você merece ter alguém que cuide de você, que realmente se importe. Marina sentiu um calor percorrer o corpo, algo que não sentia há anos: esperança. Pela primeira vez, percebeu que aquele abraço não havia sido apenas um gesto passageiro. Ele havia criado uma ponte entre duas vidas completamente diferentes. Entre a menina que vivia na rua e o seio milionário que dominava o mundo corporativo, existia agora uma conexão invisível, poderosa e transformadora. Ela respirou fundo, tentando absorver cada palavra. Sentiu que poderia confiar naquele homem, que poderia começar a acreditar em dias melhores. Ainda havia medo, sim, e desconfiança. Mas havia também a certeza de que alguém finalmente a enxergava, alguém que não julgava, alguém que queria ajudá-la de verdade. E naquele instante, enquanto a chuva batia nas janelas do carro, e a cidade seguia seu ritmo indiferente, Marina percebeu que aquele abraço havia sido apenas o início. Que a vida que ela conhecia cheia de dor e solidão poderia, finalmente, mudar. E que aquele seio milionário, que parecia inatingível e distante, estava prestes a se tornar o ponto de apoio que ela nunca teve. A chuva havia diminuído, mas a cidade ainda carregava o cheiro de asfalto molhado, e o som de carros, passando pelas ruas silenciosas. Ricardo Monteiro estacionou o carro em frente ao prédio corporativo, mas antes de abrir a porta, permaneceu por alguns segundos observando Marina. Ela ainda parecia frágil, como se o mundo inteiro tivesse se mostrado cruel demais em sua vida.
Mas também havia algo mais, uma centelha de esperança surgia em seus olhos, algo que ele sabia que precisava proteger. Marina, antes de entrarmos, preciso que saiba uma coisa, disse Ricardo, com a voz firme, mas carregada de cuidado. Hoje você estará segura comigo, pode confiar. Ela respirou fundo, hesitando por um instante, e finalmente assentiu. Um gesto simples, mas cheio de significado. Para ela, cada movimento, cada palavra, era um teste. Será que realmente poderia confiar em alguém que vivia em um mundo tão diferente do dela? Ao entrar no prédio, a diferença entre o mundo de Marina e o mundo de Ricardo se tornou ainda mais evidente. Salas envidraçadas, corredores amplos e silenciosos, corredores perfumados e impecavelmente limpos, funcionários passando apressados. Para Marina, tudo parecia um universo paralelo, distante, quase inacessível. Mas Ricardo manteve-se ao lado dela, guiando-a com firmeza e suavidade, mostrando que ela não precisava ter medo. Aqui, ninguém vai te julgar pelo que você passou, disse ele, percebendo sua insegurança. Ninguém vai olhar para você e decidir seu valor por sua aparência ou passado. Ela olhou para ele, e por um instante, sentiu que podia acreditar naquilo. Ainda assim, a lembrança das ruas, do frio e da indiferença das pessoas, não a deixava relaxar completamente. Cada passo no prédio era um desafio para seu coração, mas também uma oportunidade de sentir algo que há muito não conhecia: segurança. Ricardo a conduziu até uma pequena sala de espera, longe do movimento do escritório. Pediu que ela se sentasse e ofereceu-lhe uma toalha limpa para secar os cabelos molhados. Marina ficou em silêncio, aceitando o gesto, mas cada detalhe parecia carregar um significado emocional profundo. Finalmente, alguém estava cuidando dela de forma genuína, sem esperar nada em troca. Enquanto Marina secava os cabelos, Ricardo refletia sobre a situação. Ele sabia que havia um abismo entre o mundo que ele conhecia corporativo, cheio de poder e regras, e a realidade brutal que Marina vivia. Mas, pela primeira vez, sentiu que não podia simplesmente ignorar isso. Aquela menina precisava de ajuda real, e ele estava disposto a oferecer, mesmo que isso significasse enfrentar críticas, olhares desconfiados, ou situações desconfortáveis, em seu círculo social. Após alguns minutos, Ricardo decidiu que era a hora de começar uma aproximação mais concreta. Não apenas oferecer palavras de conforto, mas ações que mostrassem que ela podia contar com ele de verdade. Marina, disse ele, se ajoelhando levemente para ficar ao nível dela, quero te mostrar algo. Não é nada oficial, mas é um lugar onde você pode se sentir segura. Podemos conversar, planejar o que você precisa, sem pressa, sem medo. Ela olhou para ele, surpresa. Alguém, especialmente alguém como ele, não costumava dedicar tempo para ouvir, muito menos para ajudar alguém tão diferente dele. Um sentimento de gratidão misturado com hesitação percorreu seu corpo. Ainda havia medo, mas também curiosidade. Enquanto eles caminhavam pelos corredores silenciosos, Ricardo começou a explicar pequenos detalhes sobre a empresa, o escritório e os funcionários. Ele não queria impressioná-la com riqueza ou poder, queria que ela se sentisse parte de algo seguro, protegido. Queria que entendesse que o mundo podia oferecer mais do que dor, se houvesse alguém disposto a estender a mão. Eu sei que pode parecer estranho para você, disse Ricardo, mas quero que saiba que não precisa se sentir inferior aqui. Você tem valor. Cada pessoa tem, mas você merece que alguém reconheça isso, e quero ser essa pessoa. Marina sentiu uma mistura de emoção e incredulidade. Alguém realmente estava dizendo aquilo para ela, alguém com poder, alguém que poderia mudar sua vida. Ela engoliu a emoção e respondeu apenas com um leve aceno, mas seu coração disparava. O dia avançava lentamente. Ricardo apresentou Marina a algumas pessoas de confiança, funcionários que ele sabia que não julgariam. Cada interação era cuidadosamente pensada para não a assustar ou intimidar. Pequenos gestos, um sorriso, uma pergunta gentil, atenção plena. Tudo para mostrar que, pela primeira vez, ela poderia existir em um mundo seguro. Apesar de todos os cuidados, Ricardo sabia que o desafio seria maior do que aparentava. Marina carregava anos de abandono e dor. Cada gesto de bondade, cada palavra de incentivo precisava ser consistente e real, ou ela recuaria.
Ele estava preparado para isso. Enquanto a tarde avançava, Marina começou a relaxar gradualmente. O medo ainda estava presente, mas misturado a ele havia esperança. Pela primeira vez, ela sentiu que poderia contar com alguém, que não precisava mais enfrentar o mundo sozinha. Cada sorriso tímido, cada gesto de cuidado que recebia, fortalecia a ponte que estava sendo construída entre os dois. Quando finalmente se sentaram em uma pequena sala para conversar mais a fundo, Ricardo percebeu que aquela aproximação inicial havia sido fundamental. Ele havia ganhado sua confiança mínima, suficiente para começar a explorar o que realmente precisava mudar na vida dela. E naquele momento, enquanto o céu ainda carregava nuvens cinzentas e a cidade seguia sua rotina indiferente, Ricardo Monteiro compreendeu que a responsabilidade que assumira não seria fácil. Mas algo dentro dele, algo que há muito tempo não sentia, dizia que aquele esforço valeria cada momento. Proteger Marina e ajudá-la a reconstruir sua vida poderia mudar não apenas o destino dela, mas também o dele. O dia avançava lentamente, e o escritório silencioso começava a se esvaziar à medida que a tarde chegava. Marina permanecia na pequena sala que Ricardo havia preparado para ela, ainda tímida, mas mostrando sinais de relaxamento. A chuva da manhã já havia cessado, mas o mundo lá fora ainda parecia distante e indiferente. No entanto, dentro daquela sala, uma pequena luz de esperança começava a brilhar. Ricardo observava atentamente, enquanto ela mexia distraidamente em suas mãos, como se tentasse se acalmar, ainda desconfiada do mundo que a cercava. Ele sabia que conquistar a confiança de alguém que havia passado por tanta dor não seria fácil. Mas havia algo em Marina, algo que falava diretamente ao seu instinto protetor, que dizia que valeria a pena tentar. Marina começou ele, tentando soar natural, mas carregado de cuidado. Quero que saiba que você não precisa se sentir pressionada. Pode me dizer o que sente, o que pensa, sem medo. Aqui ninguém vai te julgar. Ela levantou os olhos lentamente, hesitando, mas algo na sinceridade de sua voz fez com que ela se sentisse segura. Um pequeno sorriso tímido surgiu em seu rosto, algo que Ricardo percebeu imediatamente. Ele sabia que cada gesto assim era um passo importante para construir a confiança necessária. Eu só não sei se consigo confiar tão rápido, admitiu Marina, a voz embargada. Já me decepcionei tantas vezes, que não sei se consigo acreditar que alguém realmente se importa. Ele assentiu, compreendendo perfeitamente. Eu sei, e é normal sentir isso, mas confie em mim, Marina. Não vou te decepcionar. Não hoje, nem amanhã, nem enquanto eu puder fazer algo para te proteger. A menina respirou fundo, sentindo um calor percorrer seu corpo. Era estranho, mas reconfortante. Alguém estava falando a verdade, alguém realmente se importava. Pequenos momentos de interação, simples palavras de incentivo, gestos de cuidado, tudo começava a criar uma base sólida de confiança. Ricardo percebeu que precisava ir devagar. Não podia pressioná-la a se abrir completamente de uma vez. Cada detalhe, cada experiência dolorosa que ela compartilhasse, exigiria paciência e atenção. Ele decidiu começar com algo simples, pequenas conversas, perguntas gentis e presença constante. Conta para mim um pouco sobre você, Marina, disse ele, com um sorriso suave, não sobre o que passou, mas sobre quem você é, o que gosta, o que sonha. Ela olhou para ele surpresa. Ninguém jamais havia perguntado isso. Sempre queriam saber apenas sobre sua situação difícil, seus problemas, sua pobreza. Mas agora, Ricardo queria conhecê-la de verdade. Por um instante, Marina sentiu-se valorizada, vista e ouvida. Eu gosto de desenhar, disse ela, hesitante, mesmo que não tenha muitas folhas ou lápis. Quando desenho, consigo fugir um pouco da realidade, imaginar um mundo diferente, mais seguro. Ricardo sorriu, genuinamente impressionado. Desenhar, isso é incrível. Quero que continue fazendo isso. Podemos providenciar material para você, sempre que quiser. O olhar de Marina se iluminou. Pequenos gestos faziam uma diferença enorme em sua vida. Ela ainda estava insegura, mas começava a perceber que havia pessoas que poderiam realmente se importar. Enquanto a tarde avançava, Ricardo começou a introduzi-la lentamente ao ambiente de trabalho, sempre atento para não assustá-la.
Ele a apresentou a alguns funcionários de confiança, enfatizando que todos estavam ali para apoiá-la, não para julgá-la. Cada sorriso recebido, cada palavra gentil, ajudava a fortalecer o delicado vínculo de confiança que se formava entre eles. Ricardo, murmurou Marina em um momento de silêncio, você realmente está fazendo isso por mim? Ele a olhou nos olhos, sério e firme. Sim, eu estou. Não porque seja minha obrigação, mas porque quero. Você merece ser tratada com dignidade e respeito, e eu vou garantir que isso aconteça. Aquelas palavras penetraram profundamente em Marina. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia confiar completamente em alguém. A ponte entre o mundo dela e o dele, antes impossível de atravessar, começava a se formar de maneira sólida. Ricardo também sentia algo que não esperava. Ele, que sempre fora controlado, calculista e distante, começava a se abrir emocionalmente. Cada sorriso tímido, cada gesto de coragem de Marina mexia com ele de maneiras que ele não conseguia explicar. Ele estava aprendendo, assim como ela, que confiança e cuidado eram poderosos, muito mais do que qualquer decisão de negócios ou fortuna acumulada. Enquanto a tarde chegava ao fim, eles permaneceram juntos na sala, conversando, rindo tímida e cautelosamente, explorando pequenos interesses e sonhos de Marina. Cada momento era um passo para estabelecer não apenas confiança, mas também um vínculo emocional profundo, algo que seria crucial para enfrentar os desafios que viriam nos próximos capítulos. E naquele dia, entre a chuva que finalmente cessava e as sombras da cidade que se alongavam, Ricardo Monteiro compreendeu que sua vida jamais seria a mesma. Marina havia despertado nele sentimentos que há anos estavam adormecidos: cuidado genuíno, empatia e responsabilidade emocional. Ela, por sua vez, sentia algo que há muito tempo não experimentava: segurança. Pela primeira vez, alguém não apenas a via, mas a valorizava, a reconhecia como pessoa. E enquanto olhava para ele, algo no coração de Marina dizia que aquele abraço inicial não havia sido apenas um gesto passageiro, ele havia sido o início de uma relação que mudaria completamente suas vidas. O escritório estava silencioso naquela tarde, exceto pelo som distante de teclados e o murmúrio ocasional de passos nos corredores. Ricardo Monteiro havia se afastado momentaneamente para lidar com algumas ligações urgentes, deixando Marina sozinha na sala, que agora começava a parecer um pouco mais sua do que estranha. Ela se sentou na cadeira, olhando pela janela para a cidade cinzenta, que se estendia lá fora, tentando processar tudo o que havia acontecido desde o abraço que mudara o rumo daquele dia. Ela sabia que estava começando a confiar nele, mas ainda havia partes de sua história que eram difíceis de contar. Segredos que ninguém jamais ouvira, dores que ninguém jamais reparou, traumas que moldaram cada decisão de sua vida. Mas algo em Ricardo fazia com que se sentisse segura. Algo em sua postura firme, na maneira como a olhava nos olhos, dizia que ele não iria julgá-la, não iria diminuí-la. Quando Ricardo retornou, carregando uma pasta com alguns papéis, ele percebeu a expressão pensativa dela. Aproximou-se devagar e sentou-se à sua frente, mantendo distância respeitosa, mas transmitindo atenção completa. Marina, se quiser, podemos falar sobre seu passado, disse ele calmamente, mas só se você estiver pronta. Não quero pressionar você. Ela respirou fundo, sentindo o frio percorrer sua espinha. Por anos, ela havia guardado tudo para si mesma, acreditando que ninguém queria realmente ouvir. Mas algo na voz dele, no modo como a olhava, fez com que sentisse coragem pela primeira vez. Minha mãe, começou ela, a voz embargada, morreu quando eu tinha 7 anos. Não me lembro de muita coisa, apenas da dor de perceber que ninguém estava lá para mim. Meu pai, ele desapareceu depois da morte dela. Nunca mais soube dele. Fiquei sozinha. Ricardo escutava atentamente, sem interromper, permitindo que cada palavra, cada pausa, fosse totalmente respeitada. Ele sabia que o silêncio também era uma forma de cuidado, que ouvir sem julgar era essencial. Eu tentei sobreviver na rua, continuou Marina, mas é cruel, frio, assustador. Às vezes as pessoas olham para você como se você não fosse nada, como se sua existência não tivesse importância. Por isso, o abraço que eu pedi não era apenas carinho, era para sentir que eu existia para alguém.
Ricardo sentiu o aperto no peito aumentar. Cada detalhe de sua história era pesado demais, e ele não podia deixar de sentir compaixão profunda, mas também uma determinação crescente. Ele queria ser alguém que pudesse ajudá-la de verdade, não apenas com palavras, mas com ações concretas. Marina disse-ele finalmente: você não precisa passar por isso sozinha. Hoje, você já deu o primeiro passo para mudar isso, mas sei que não será fácil, e que parte dessa dor vai demorar para desaparecer. Ela olhou para ele, surpresa com a sinceridade dele. Por anos, ela nunca tinha ouvido alguém falar daquela maneira, com cuidado, sem julgamentos, com intenção genuína de ajudar. Eu quero tentar, disse ela, baixinho, tentar acreditar que ainda posso ter alguém que se importe de verdade. Ricardo sorriu levemente, sentindo algo despertar dentro dele. Ele também carregava segredos, dores e feridas do passado que raramente mostrava a alguém. Por anos, sua vida havia sido sobre controle, poder e decisões calculadas. Sentimentos eram muitas vezes vistos como fraquezas, mas ao ouvir a história de Marina, ele percebeu que também precisava se abrir, ao menos parcialmente, para que o vínculo entre eles se fortalecesse. Sabe, Marina, disse ele, quase como confidência, nem sempre tive tudo sob controle. Cresci sozinho, com responsabilidades que pesavam demais para alguém da minha idade. E, por muito tempo, eu também me senti sozinho. Ela o olhou surpresa. Nunca imaginara que um homem tão poderoso pudesse sentir-se vulnerável. Esse momento de vulnerabilidade aproximou-os ainda mais, criando um elo invisível, mas sólido. Ela percebeu que, assim como ela precisava de apoio, ele também havia enfrentado sua própria solidão, de um jeito diferente, mas igualmente doloroso. Então, você entende o que eu sinto, murmurou Marina, com um pequeno sorriso tímido. Sim, respondeu ele, com firmeza e sinceridade, e quero que saiba que estou aqui para você. Não apenas hoje, mas sempre que precisar. A confiança entre os dois se aprofundava, e pequenos gestos começaram a surgir naturalmente, Marina sentindo-se segura para rir de maneira tímida, Ricardo oferecendo conselhos sem pressa, sem julgamento. Cada interação reforçava o vínculo que estava se formando. Eles conversaram por horas, explorando memórias, medos e desejos. Ricardo incentivava Marina a falar sobre seus sonhos, mesmo que pequenos, mesmo que parecessem impossíveis. Ela começou a perceber que podia existir para alguém de forma genuína, que seu passado não definiria necessariamente seu futuro. No final da tarde, enquanto a luz do sol se escondia por trás das nuvens, Ricardo percebeu que aquele momento era decisivo. A confiança instalada era apenas o começo, mas já havia criado uma base sólida, que permitiria enfrentar desafios maiores, incluindo os que vinham do mundo exterior, cheio de inveja, competição e perigos que ela ainda desconhecia. Marina olhou para ele, sentindo que finalmente alguém a via como pessoa, como alguém importante. E naquele instante, ambos sabiam que aquela conexão iria muito além de palavras ou abraços. Era o início de algo profundo, capaz de transformar suas vidas para sempre. Enquanto a cidade se movia lá fora, indiferente à chuva que já havia passado, dentro daquele escritório, uma história de dor, confiança e esperança começava a se fortalecer, preparando-os para os desafios que inevitavelmente viriam. O sol já havia se posto, deixando a cidade sob um manto de sombras e luzes artificiais, que refletiam nas ruas molhadas. Ricardo Monteiro havia terminado o expediente, mas não conseguia relaxar. Algo dentro dele dizia que a tranquilidade de Marina poderia ser ameaçada a qualquer momento. Ele sabia que o mundo lá fora era implacável, especialmente para alguém tão vulnerável quanto ela. Marina permanecia na sala, ainda absorvendo tudo o que havia acontecido durante o dia. A aproximação de Ricardo, a confiança construída, a atenção dedicada, tudo isso começava a transformar seu coração cansado. Mas, mesmo com essa segurança temporária, ela sentia que sua vida inteira poderia desabar a qualquer momento. Era difícil se acostumar com algo positivo quando a vida inteira havia sido marcada pelo abandono e dor. O silêncio do escritório foi interrompido pelo som de um telefone tocando insistentemente. Ricardo atendeu rapidamente, mas sua expressão mudou quase imediatamente. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, ouvindo atentamente, antes de desligar com um semblante sério e tenso. Marina.
disse ele, aproximando-se dela. Precisamos falar. Existe uma situação que você precisa entender. Ela olhou para ele, assustada. O tom de voz dele não deixava espaço para dúvidas. Algo sério estava prestes a acontecer. Há pessoas, continuou Ricardo, tentando manter a calma, que não vão aceitar que você esteja próxima de mim. Pessoas que podem tentar se aproveitar de você, ou até mesmo machucá-la, se tiverem a chance. Marina sentiu o coração disparar. O medo voltou com força, misturado à adrenalina. Ela não conhecia a extensão do mundo corporativo de Ricardo, nem os inimigos que poderiam surgir, mas a percepção de perigo imediato fez com que cada lembrança dolorosa da rua voltasse à tona. Mas por que alguém faria isso comigo? Perguntou ela, a voz quase sumindo. Eu não fiz nada a ninguém. Não é sobre você, respondeu Ricardo, firme. É sobre quem eu sou e o que represento. E, infelizmente, algumas pessoas não se importam com a sua inocência. O ar na sala parecia pesado, quase sufocante. Ricardo olhou para Marina. Sem perceber, colocou uma mão firme em seu ombro, transmitindo proteção e segurança. Não vou permitir que nada aconteça com você, disse ele. Hoje, você está sob minha proteção, mas precisamos ser cuidadosos. Ela assentiu, tentando processar a situação. Apesar do medo, havia confiança de que ele realmente faria tudo para mantê-la segura. Mas também havia uma sensação de vulnerabilidade que ela não sentia há anos. Pouco depois, Ricardo recebeu uma ligação urgente. Um rival empresarial havia descoberto sobre a presença de Marina no ambiente corporativo e planejava usar isso contra ele. Não eram apenas ameaças veladas. Havia indícios de que poderiam recorrer a métodos mais perigosos, usando sua vulnerabilidade para manipular ou prejudicar o CEO. Marina, precisamos sair daqui, disse Ricardo rapidamente, já tomando decisões. Vou levá-la a um lugar seguro. Ela se levantou, hesitante, sentindo novamente aquele frio na espinha. Mas ao olhar para Ricardo, percebeu que podia confiar. Ele não apenas havia prometido proteção, ele estava disposto a agir. Enquanto saíam do prédio, Marina percebeu o quão diferente sua vida havia se tornado em tão pouco tempo. Antes, cada passo na rua significava perigo, medo constante e desconfiança. Agora, ao lado de Ricardo, mesmo diante de ameaças externas, ela sentia uma segurança inédita. Cada gesto dele transmitia cuidado, cada decisão, proteção. Ricardo conduziu Marina rapidamente pelo estacionamento, evitando câmeras e olhares curiosos. Ele conhecia bem os riscos, sabia quem poderia estar observando e planejando. Cada passo era calculado, mas também carregado de preocupação genuína, com a menina que começava a ocupar um espaço inesperado em sua vida. Confie em mim, Marina, disse ele, enquanto dirigia por ruas pouco movimentadas, evitando caminhos previsíveis. Não vou deixá-la sozinha, não importa o que aconteça lá fora. Ela olhou para ele, sentindo que aquelas palavras eram verdadeiras. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que alguém realmente se importava. Que não estava sozinha, que não precisava enfrentar o mundo brutal da rua sozinha novamente. Enquanto o carro avançava pelas ruas silenciosas, Ricardo sabia que aquela crise era apenas o início. O mundo lá fora era cheio de pessoas que tentariam manipular situações para benefício próprio. Mas ele estava determinado a proteger Marina, não apenas com recursos, mas com sua presença constante e atenção. Ela, por sua vez, começou a perceber que podia confiar não apenas no abraço inicial, mas em todas as ações dele. Ele havia se tornado um ponto de apoio firme, uma âncora em um mar turbulento de medos e lembranças dolorosas. E naquele momento, enquanto a cidade continuava sua rotina indiferente, dentro daquele carro, algo muito maior estava acontecendo. Um laço de confiança e proteção se consolidava entre dois mundos completamente diferentes, o da rua e o do poder corporativo. Um vínculo que seria testado repetidamente, mas que, naquele instante, se mostrava sólido e inquebrável. Ricardo olhou para Marina, determinado. Ele sabia que os desafios estavam apenas começando, mas também sabia que não havia retorno. A menina que ele abraçara na chuva agora era uma parte essencial de sua vida, alguém que precisava proteger a qualquer custo, custasse o que custasse.
A noite tinha caído completamente sobre a cidade, transformando ruas e prédios em sombras que pareciam esconder perigos a cada esquina. Ricardo Monteiro dirigia com atenção redobrada, mantendo Marina próxima a ele no carro. A tensão era palpável. Ele sabia que cada segundo contava, que qualquer erro poderia colocar a menina em perigo. Ela, por sua vez, permanecia em silêncio, os olhos fixos na chuva leve que começava a cair novamente. A sensação de vulnerabilidade e medo retornava, misturada a uma confiança recém-descoberta. O celular de Ricardo vibrou discretamente. Ele olhou rapidamente e franziu a testa. A mensagem era clara. Informações sobre Marina haviam chegado aos rivais, e um plano estava sendo elaborado para usá-la como alvo, seja para chantagem, intimidação ou manipulação. Ele sentiu uma pontada de raiva misturada à urgência. Marina, disse ele, com a voz firme mas controlada, precisamos agir rápido. Eles estão tentando se aproveitar de você, mas não vou deixar. Entendeu? Ela assentiu, sentindo um frio na espinha, mas também uma força crescente. Pela primeira vez, ela percebeu que, embora estivesse diante de um perigo real, não estava sozinha. Ricardo estava ali, e sua presença era uma barreira invisível que a protegia. Eles chegaram a um local seguro, uma casa afastada que Ricardo mantinha como refúgio. Era simples, mas equipada com tudo o que poderiam precisar: segurança, isolamento e privacidade. Ricardo fechou as portas com cuidado e observou Marina, que tremia não apenas pelo frio, mas também pelo peso emocional da situação. Respire fundo, Marina, disse ele, aproximando-se e segurando suas mãos. Estou aqui. Ninguém vai te machucar. Ela olhou para ele, tentando absorver cada palavra. Sentia o medo e a ansiedade tentando dominá-la, mas a firmeza dele funcionava como um escudo invisível. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que poderia sobreviver à noite sem sofrer danos. Eu confio em você, murmurou ela, a voz baixa, mas sincera. Por favor, não me deixe sozinha. Ricardo sorriu, sentindo o peso da responsabilidade se intensificar. Ele sabia que aquele momento exigia mais do que recursos ou poder. Exigia atenção, cuidado emocional e coragem. Ele aproximou-se ainda mais, envolvendo-a num abraço firme, mas sem pressa, transmitindo segurança absoluta. Nunca vou te deixar sozinha, disse ele. Nunca. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Cada respiração compartilhada, cada pequeno gesto de proximidade reforçava o vínculo que estava se formando. Marina sentiu que podia relaxar, ainda que parcialmente, enquanto Ricardo mantinha sua proteção constante. Por horas, eles permaneceram juntos, observando cada movimento suspeito fora da casa e preparando planos de contingência. Ricardo, apesar da tensão, não deixou que Marina percebesse todo o perigo iminente. Ele sabia que sua função era proteger, mas também preservar a confiança e a esperança que ela começava a sentir. Marina, você precisa entender algo, disse ele em um momento de pausa. O mundo lá fora pode ser cruel, mas isso não define você. Não vai permitir que te definam pelo medo ou pela dor. Nós vamos enfrentar isso juntos. Ela olhou para ele, emocionada. Pela primeira vez, alguém não apenas oferecia palavras, mas ações concretas para garantir sua segurança. Era mais do que proteção. Era um gesto de cuidado que ia muito além do físico. Era emocional, psicológico e profundo. Enquanto a noite avançava, o som da chuva batendo nas janelas misturava-se à tensão que pairava no ar. Ricardo e Marina permaneceram próximos, reforçando a conexão que se tornava cada vez mais indispensável. A crise máxima havia se instalado, mas também havia revelado a força da confiança recém-formada entre eles. Ele sabia que aquele teste não seria o último. Haveria desafios maiores, inimigos mais ousados, obstáculos que exigiriam mais do que riqueza ou poder. Mas também sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer ameaça. Ricardo, murmurou Marina, a voz quase falhando. Obrigada por não me abandonar. Ele a olhou nos olhos, sentindo que aquelas palavras eram muito mais do que gratidão. Eram confiança, esperança e aceitação de alguém que começava a acreditar que poderia existir sem medo. Nunca vou abandonar você, Marina, disse ele, firme. Nunca. E naquele instante, enquanto a cidade seguia sua rotina indiferente lá fora, dentro da casa isolada,
dois mundos completamente diferentes, estavam ligados por algo que transcendia qualquer riqueza ou status, proteção, confiança e esperança. A crise máxima havia chegado, mas também havia revelado a força de um vínculo que ninguém poderia quebrar facilmente. Um abraço, um gesto de cuidado e uma promessa firme. Esses elementos se tornavam a base de uma história que ainda estava longe de terminar, mas que, naquela noite, alcançava um ponto crucial de intimidade e confiança. O amanhecer chegou lentamente, espalhando uma luz fraca através das cortinas da casa segura. Marina ainda estava sentada no sofá, envolta em um cobertor quente, que Ricardo havia providenciado, tentando absorver tudo o que havia acontecido na noite anterior. O medo e a tensão haviam dado lugar a uma sensação de alívio, mas a consciência de que a ameaça ainda existia mantinha seu corpo em alerta. Ricardo entrou na sala com um café quente em mãos, o olhar firme, mas carregado de gentileza. Ele ofereceu a ela a caneca, e Marina aceitou com um leve sorriso tímido, sentindo-se cuidada. Pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente se importava com seu bem-estar físico e emocional. "Dormiu um pouco?", perguntou ele, tentando soar descontraído, mas mantendo a atenção necessária. "Um pouco", respondeu Marina, ainda com os olhos sonolentos, "mas estou com medo que eles ainda possam nos encontrar." Ele sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas transmitindo segurança. "Eles podem tentar", disse ele calmamente, "mas você não está mais sozinha. Estou aqui, Marina. Sempre estarei." Ela olhou para ele, sentindo que aquelas palavras não eram apenas promessas vazias. Cada ação de Ricardo, desde o abraço inicial, cada cuidado, cada gesto protetor, havia mostrado que ele era confiável. Ela percebeu que poderia começar a acreditar que não precisaria enfrentar o mundo sozinha novamente. Enquanto tomavam café, Ricardo começou a explicar algumas medidas que haviam sido tomadas para garantir a segurança dela. O carro que os levara até o refúgio estava equipado para evitar rastreamento, e a casa possuía sistemas de segurança, que incluíam câmeras discretas, alarmes e comunicação direta, com seguranças de confiança. Cada detalhe era pensado para protegê-la, mas também para transmitir confiança. "Ricardo", disse Marina, hesitante, "obrigada por tudo. Não sei como agradecer." Ele sorriu, sentindo que a confiança entre eles havia se fortalecido de maneira profunda. "Não precisa agradecer", respondeu ele, "apenas confie em mim. Isso já é o suficiente." Marina sentiu que, pela primeira vez, podia relaxar de verdade. Não era apenas o perigo físico que estava ausente, era a sensação de estar emocionalmente segura. Ela começou a se permitir pequenos gestos de normalidade, sorrir, conversar, até rir timidamente de situações banais. Cada ação reforçava o vínculo entre eles, transformando a relação de proteção em algo mais profundo, amizade e confiança mútua. Ricardo, por sua vez, percebia que o vínculo com Marina estava se tornando essencial. Ele, que sempre vivera no mundo frio e calculista dos negócios, estava aprendendo que cuidar de alguém não significava apenas proteger fisicamente, mas também emocionalmente. Cada sorriso dela, cada palavra de confiança, era um lembrete de que o poder mais importante que ele podia exercer não estava no dinheiro ou nas decisões corporativas, mas na capacidade de proteger, ouvir e apoiar alguém de forma genuína. No decorrer do dia, Ricardo e Marina começaram a planejar os próximos passos. Eles precisavam garantir que a menina pudesse retomar algum tipo de rotina, sem medo, sem pressa, mas com segurança. Isso incluía pequenas atividades, livros, material de desenho, momentos de lazer. Tudo pensado para reconstruir lentamente a vida dela, que havia sido marcada por abandono e solidão. "Você sabe", Marina disse ele em um momento de silêncio, "o que aconteceu ontem nos mostrou algo importante. Não importa o quão forte ou perigoso o mundo seja, quando confiamos e cuidamos de alguém, podemos enfrentar qualquer desafio." Ela olhou para ele, emocionada. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia existir para alguém de verdade, que alguém a enxergava como pessoa, e não como vulnerabilidade. Eu quero tentar", disse Marina, com determinação. "Quero acreditar que posso ter uma vida diferente, que posso confiar em você, e nas pessoas que se importam comigo."
Ricardo sorriu, sentindo que aquele era o momento crucial. A crise da noite anterior não havia apenas testado a confiança entre eles. Havia reforçado a conexão e mostrado que, juntos, poderiam superar medos e desafios. Enquanto a manhã avançava, Marina começou a explorar o espaço da casa com mais liberdade, sentindo que poderia existir naquele ambiente seguro. Cada passo, cada gesto de curiosidade, era acompanhado por Ricardo, atento, mas sem pressioná-la. Ele sabia que a reconstrução da confiança dela não seria rápida, mas cada momento de interação positiva era um passo adiante. A ligação entre os dois continuava a se fortalecer. A proteção havia se transformado em cuidado genuíno, a atenção em empatia, e a presença em apoio emocional. Pela primeira vez, Marina sentiu que havia encontrado alguém que realmente se importava, e que não iria abandoná-la diante do perigo ou das dificuldades. Enquanto observavam a cidade através da janela, sentindo a chuva da noite anterior secar sob a luz do sol nascente, ambos sabiam que a história estava longe de terminar. Mas a superação da crise havia revelado algo vital. Juntos, poderiam enfrentar qualquer ameaça, superar qualquer dor, e construir uma vida baseada na confiança, na proteção e na esperança. E naquele instante, entre a luz suave do amanhecer e a sensação de segurança recém-descoberta, Ricardo e Marina perceberam que estavam preparados para enfrentar o mundo juntos. Um vínculo sólido havia se formado, capaz de resistir a qualquer tempestade que viesse pela frente. O sol da manhã banhava a cidade com uma luz dourada, transformando as ruas cinzentas em um cenário de esperança. Para Marina, aquele amanhecer não era apenas mais um dia. Era o início de uma nova vida, uma oportunidade de reconstruir tudo o que havia perdido, e finalmente sentir que pertencia a algum lugar. Ela estava sentada à mesa do pequeno refúgio, folheando um caderno de desenhos. Cada página preenchida com rabiscos, cores e formas, representava não apenas criatividade, mas sobrevivência, coragem e sonhos, que haviam resistido ao abandono e à dor. Ricardo entrou na sala, observando-a com um misto de orgulho e cuidado, percebendo a transformação que ocorria diante de seus olhos. "Bom dia, Marina", disse ele, com um tom firme, mas suave, que ela já começava a associar à segurança. "Dormiu bem?" "Sim", respondeu ela, com um sorriso tímido e "obrigada por tudo. Por me proteger, por acreditar em mim." Ele se aproximou e sentou-se ao lado dela, mantendo a postura que sempre transmitia firmeza e proximidade, mas sem invadir seu espaço. "Não precisa agradecer", disse ele, "você merece ser cuidada, respeitada, e ter alguém que realmente se importe. Estou feliz por poder estar aqui para isso." Ela respirou fundo, sentindo que aquelas palavras não eram apenas gestos de cortesia, mas representavam a realidade que havia começado a mudar sua vida. Pela primeira vez, Marina sentia que poderia existir plenamente, sem medo, sem dor constante, sem a solidão que a acompanhara por anos. Ao longo das semanas seguintes, Ricardo continuou a guiá-la com paciência e cuidado. Pequenas rotinas foram estabelecidas, momentos de desenho, leituras, pequenas tarefas e exercícios de confiança. Cada ação era pensada para fortalecer sua autoestima e sua sensação de pertencimento. Marina começou a perceber que o mundo, que antes parecia cruel e implacável, podia oferecer momentos de carinho, segurança e aprendizado. Ela se permitiu sorrir com mais frequência, explorar novas ideias, falar sobre seus sonhos, e até mesmo fazer perguntas sobre o mundo que Ricardo conhecia. Cada passo era uma vitória, uma reconstrução lenta, mas firme, de sua vida. Ricardo, por sua vez, descobriu algo inesperado. A presença de Marina despertava nele sentimentos que há anos estavam adormecidos. Cuidar de alguém, proteger, ouvir e apoiar ações que ele nunca considerara essenciais, haviam se tornado o eixo de sua própria transformação. Ele aprendia, junto com ela, que poder não é apenas controlar negócios, mas também tocar e mudar vidas de forma significativa. Um dia, enquanto observavam o pôr do sol do alto da varanda da casa segura, Marina respirou fundo e disse: "Ricardo, eu nunca pensei que poderia sentir algo assim. Que alguém realmente se importasse comigo, sem querer nada em troca." Ela olhou para ele, com os olhos brilhando de emoção. "Eu quero continuar vivendo assim. Quero confiar,
quero acreditar que posso ter um futuro diferente. Ele segurou suas mãos com firmeza e suavidade, transmitindo proteção e cuidado. E você vai, Marina, disse ele, com convicção. Eu estarei ao seu lado, sempre. O mundo lá fora pode tentar te assustar, mas nunca deixarei que você enfrente nada sozinha. Ela sorriu, finalmente sentindo que podia descansar. O medo, a insegurança e a dor do passado ainda existiam, mas agora eram acompanhados por confiança, esperança e a certeza de que alguém realmente se importava com ela. Com o tempo, Marina começou a retomar a vida que sempre sonhara, mesmo que fosse aos poucos. Ela estudava, desenhava, aprendia e descobria seu próprio valor. Ricardo estava sempre presente, orientando, protegendo e incentivando, mas também permitindo que ela crescesse de forma independente, aprendendo a confiar em si mesma e nas pessoas que mereciam sua confiança. O abraço inicial, que antes simbolizava apenas um pedido de carinho, agora representava muito mais: proteção, conexão, confiança e esperança. Dois mundos completamente diferentes. A menina que vivia nas ruas e o milionário haviam encontrado um ponto de encontro, um vínculo que transcendia status, riqueza ou poder. Era uma ligação humana, profunda e inquebrável. Em um momento silencioso, enquanto a cidade ao redor continuava sua rotina indiferente, Marina se levantou, olhou para Ricardo e disse com determinação: "Obrigada por não me abandonar. Obrigada por me mostrar que posso ter uma vida diferente." Ele sorriu, emocionado, sentindo que aquela era a recompensa de todos os esforços, de cada gesto de cuidado e de cada decisão tomada para protegê-la. "E eu nunca vou abandonar você, Marina." "Nunca", respondeu ele, firme. Naquele instante, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre. O medo e a dor do passado ainda existiam, mas estavam sendo substituídos por confiança, proteção, esperança e uma promessa mútua de cuidado. O mundo poderia ser cruel lá fora, mas dentro daquele refúgio, um vínculo inquebrável, havia se formado um novo começo, uma vida reconstruída, e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. E assim, entre gestos de cuidado, olhares sinceros e promessas firmes, Marina e Ricardo iniciaram uma nova etapa de suas vidas, uma etapa de confiança, superação e, acima de tudo, humanidade.